Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e no programa de hoje a gente discute os impactos do uso excessivo de telas nas diferentes gerações e também nos diferentes aspectos da vida. A gente vai olhar para a situação do nosso emocional e também do nosso físico com esse instrumento que traz facilidade, mas também tem os seus riscos. No programa de hoje você também confere um bate-papo sobre os golpes online. A gente tem uma grande gama de brasileiros sofrendo prejuízos em razão disso e a intenção do programa é trazer orientações para você que está inserido aí nesse mundo virtual e fica suscetível a esse tipo de quadrilha. No programa de hoje a gente também traz oficinas gratuitas que acontecem no Complexo Passaredo, aqui em Cuiabá, seja de música, de dança. Fala também sobre mudanças no saque aniversário do FGTS e também traz um convite para que você possa participar de uma exposição imersiva nas obras de Leonardo da Vinci. Então, já sabe, pega o teu café e vem comigo que o papo está recheado de novidade. Vivemos cercados de telas, elas estão nas mãos, nas mesas de trabalho, nos quartos das crianças e até nos momentos em que deveríamos descansar. O que antes parecia apenas uma facilidade tecnológica, hoje levanta um alerta sobre os efeitos que o uso excessivo pode causar na nossa saúde emocional, nas relações sociais e até no desenvolvimento infantil. Pesquisas mostram que brasileiros passam em média mais de 9 horas por dia conectados e já é possível perceber mudanças no comportamento, na concentração e até na forma de se relacionar. No Papo com Ela de hoje a gente vai conversar sobre os perigos emocionais e sociais do uso excessivo das telas, as diferenças observadas entre gerações e as técnicas de controle que podem ajudar a equilibrar essa convivência digital. Nossa convidada é a psicóloga Marina Evangelista. Marina, muito obrigada por aceitar o nosso convite para a gente falar um pouco dos efeitos da tela, que a gente já conversou bastante como isso funciona para crianças, para adolescentes. Mas e para as outras gerações, né? Para quem está na fase adulta, para quem já chegou nessa melhor idade, a gente também tem um prejuízo nesse momento da vida com o uso excessivo de telas? Com certeza, eu acho que os prejuízos não são só na questão da saúde mental, mas também questão física, emocional, porque querendo ou não, hoje em dia a nossa relação com a tela é já como se fosse um acessório do nosso corpo, né? Como se a gente já tivesse ele ali moldado e engessado em nós. Só que isso, a gente consegue ver nas gerações a diferença de como o uso da tela, ele tá associado também à questão emocional. Porque hoje a gente precisa ali estar com aquela sensação de controle a todo momento. Então, o celular, querendo ou não, ele gera essa questão de controle em nós. Então, acaba que a gente precisa ali entender o que está acontecendo, o que está surgindo. Então, acho que, assim, essa questão da tela, a nossa relação hoje com ela, infelizmente, ela veio, né, para nos deixar a nossa vida mais fácil, deixar a nossa vida mais acessível, mais tecnológica, só que traz alguns prejuízos e isso reflete também no nosso emocional. E me diz uma coisa, Marina, porque assim, eu participei recentemente de um evento em Brasília e a questão da utilização da inteligência artificial, que também está na tela, né? Era debatida no seguinte sentido: olha, a gente precisa enxergar isso como uma ferramenta, só que a gente não pode perder o nosso senso crítico, a nossa vontade de aprender. É isso que está acontecendo? A gente está, de alguma maneira, emburrecendo com esse uso incalculado e desenfreado da tela? Com certeza, com certeza. E acaba que afeta nas nossas habilidades, né? Como pessoa, porque assim, eu acho que a IA veio para nos ajudar, para ser uma ferramenta muito poderosa, para nos ajudar positivamente nas nossas relações, no mercado de trabalho, só que ela jamais vai substituir a nossa humanidade, o que faz a gente ser ser humano, né? Então, a empatia. Então, eu acho que assim, a IA, ela veio como uma ferramenta para nos ajudar, só que a gente tem que achar um equilíbrio até onde isso vai ser benéfico e até onde isso não vai ser saudável para nós. Então a gente tem que buscar uma relação de enxergar aquela ferramenta como uma aliada e não como uma ferramenta para ser como se fosse uma válvula de escape, sabe? Para eu não ir atrás de buscar novos conhecimentos, buscar melhorias assim na minha vida, na vida profissional, na vida emocional. Então acho que assim, esse cuidado hoje em dia com a IA a gente tem que ter, porque senão nós vamos ser pessoas
encarecidas de conhecimento. Então a gente vai ter o conhecimento ali, só que vai ser algo super raso. Então, não tem um filtro, né? Isso. Então aí vai acabar que nas nossas relações a gente não vai conseguir ter essa conversa profunda que a gente tem. Por quê? É mais fácil eu conversar com a IA. E hoje em dia também tem o perigo de... esses dias eu até estava assistindo uma matéria que, infelizmente, a IA, né, veio para nos trazer benefícios, de nos ajudar em vários outros aspectos, só que hoje em dia tem pessoas usando a IA como psicólogo. Você acredita nisso? Então, assim, jamais a IA vai substituir, né? Claro que ela tem ali a ciência, porque a gente alimenta ela, só que jamais ela vai substituir uma ciência baseada em evidência, sabe? Como ser humano. Então, assim, a gente não pode deixar de se conectar, de ter esse olho no olho, de expressar as nossas emoções com o ser humano, porque ela jamais vai substituir a nossa humanidade, né? Você falou um pouco pra gente desse prejuízo da saúde mental, prejuízo emocional e até mesmo físico. Vamos começar pelo físico, né? O que esse uso excessivo de tela pode causar na gente? Porque assim, Marina, eu tenho ouvido muitos relatos de pessoas falando de uma dificuldade com o sono, e aí recorrem a medicamentos, e muitas vezes... Será que não era necessário apenas uma higiene do sono? Então a gente pode dizer que o sono é um dos grandes prejudicados? Com certeza. Eu acho que tá no nosso top 1 aí de prejudicial para a nossa saúde mental e para essa relação, né, defeituosa com as telas. Por quê? Questão da higiene do sono. Por que a gente prioriza tanto? Eu sempre falo para os meus pacientes. Porque é um pilar básico para a gente conseguir ter um pleno desenvolvimento e a gente conseguir ter qualidade de vida. Porque se você não dorme bem, nenhuma das outras coisas que você vai fazer com eficiência, você vai fazer com aquele prazer, com aquela vontade, porque o sono foi afetado. E o que acontece? Por exemplo, quando a gente vai dormir, aí a gente tá lá rolando a tela, o que acontece? Aquele momento que é o momento da gente dormir, geralmente de 9 até 6 horas da manhã, que é o recomendado, né? A gente dormir 7 horas por noite, né? O que acontece? Se eu fico ali na tela, vai diminuir os níveis da melatonina, que é o hormônio do sono natural nosso, né? Então, se você fica ali exposto à luz, o que seu cérebro vai entender? Não, tá tudo bem, vamos ficar acordado. Então, vai prejudicar o seu sono e, consequentemente, você não vai conseguir ter um sono de qualidade. E isso vai afetar você para você conseguir fazer suas tarefas do dia a dia. Porque como que eu vou conseguir trabalhar, entregar um bom trabalho se eu não dormir bem? Eu vou ficar irritado, eu vou ficar estressado. Eu posso... A tendência de eu ter uma crise de ansiedade é muito maior do que se eu tivesse com sono de qualidade. Então, assim, o sono é um dos maiores afetados quando a gente fala em relação ao efeito da tela durante ali a nossa rotina. Principalmente antes da hora de dormir. Por que é interessante a gente fazer a higiene do sono? Porque a higiene do sono, ela vai estimular e fazer com que nesse momento que a gente está dormindo, a gente desenvolva ali vários hormônios do quê? Do prazer, da saciedade, então, da questão até da alimentação, porque são nesses momentos que a gente está dormindo que a gente consegue produzir esses hormônios naturais pra gente conseguir o quê? Ter prazer, vontades. Então, assim, vai acabar que ela vai afetar até na questão com a saciedade em relação à comida. Porque se eu não durmo bem, o que pode acontecer também no outro dia? Como eu vou ficar ansioso por não ter conseguido dormir as horas que eu precisava, o nível de compulsão alimentar pode aumentar, os níveis de estresse também, o cortisol vai lá em cima. Então, assim, é algo que a gente precisa priorizar muito hoje em dia. Eu sempre falo para os meus pacientes, às vezes a gente quer pular etapas, né? A gente quer ir primeiro pro psiquiatra para depois ir pro psicólogo. Só que o que acontece? Vamos olhar primeiro os 3 pilares aí da questão da saúde mental? Que é sono, alimentação e rotina, né? Porque às vezes como que eu vou querer ter ali uma qualidade de vida se minha rotina tá toda atropelada, se eu não tô conseguindo dormir as horas que eu preciso? Aí eu vou logo e já inicio uma medicação, sendo que às vezes você poderia começar pelo básico, né? Que é o sono e assim, coisas que às vezes não custa financeiramente. Só custa ali você ajustar a sua rotina e rever o que é prioridade pra você. Então eu acho que esse é um dos fatores que mais com certeza tá relacionado ao uso excessivo das telas. A questão da concentração e da memorização daquilo que a gente consome. Porque, assim, também é um relato recorrente de, meu Deus, eu tô com uma dificuldade. Antes eu lia
tantos livros por mês, hoje eu preciso ficar voltando para ler de novo, para lembrar do que foi que eu acessei naquele momento. Às vezes também as pessoas fazem uma programação e se perdem no meio do caminho, com uma dificuldade de concentração mesmo. Isso também é um reflexo? Com certeza, com certeza. Porque antigamente a gente não tinha tanto estímulo quanto a gente tem hoje, né? Então, a todo momento a gente tem estímulo, ainda mais quando a gente fala sobre a tela, a gente tem uma dopamina muito barata. O que é essa dopamina muito barata? Eu não preciso exigir tanto do meu corpo, do meu cérebro, então o que acontece? É mais fácil eu pegar e fazer uma atividade física ou é mais fácil eu pegar e ficar rolando o feed do Instagram ou TikTok? É muito mais fácil eu ir, né, ficar rolando o TikTok, as redes sociais, enfim. Então, assim, o que acontece no meio desse caminho? Acaba que o nosso foco, a nossa concentração, ele vai sendo limitado. Fica fragmentado, né? Total, porque eu consigo ficar é muito mais prazeroso pra mim ficar concentrada, assistindo, rolando a tela ali das minhas redes sociais do que, por exemplo, eu ler um livro. É muito mais custoso pro nosso cérebro. Aí entra também a questão da nossa geração, de como a gente tá lidando com essas redes sociais, né? Então a gente tá, infelizmente, numa geração a gente quer tudo muito raso, muito substituível. As pessoas parecem que são recicláveis ou descartáveis, sabe, nesse sentido. Então, eu acho que, assim, vão ter momentos em que a gente vai precisar realmente priorizar e exercitar o nosso cérebro pra gente voltar pra essa cultura de ler bons livros, de ter conversas profundas, ter diálogos intencionais com as pessoas, porque, infelizmente, com a vinda da tecnologia, isso se perdeu. Antes, como que era a rotina dos nossos antepassados, né, dos nossos avós? Como que era a interação, a rede social deles? Era o quê? Chegar do trabalho, ficar ali na frente da porta de casa, tomar um tereré, tomar um chazinho. Senta na calçada com os vizinhos. Justamente. E hoje em dia se perdeu. Hoje eu consigo conversar com a minha amiga que tá lá nos Estados Unidos e eu não preciso, né, gastar esse tempo. Então, assim, acaba que o nosso nível de concentração e de foco, hoje em dia, ele tá, querendo ou não, mais baixo. Porque as nossas relações não estão mais tão intensas como antes. Então, isso acaba que, para nós ter foco e exigir um pouquinho mais do nosso cérebro, a gente tem que o quê? Realmente ter um treino e mudar o nosso mindset. O que é mindset? A gente mudar a programação da nossa mente mesmo. E voltar para aquelas práticas lá, né, que a gente tinha antes da gente ter tanto acesso a essas tecnologias. Então, acaba que hoje em dia a gente precisa priorizar e exercitar a nossa mente para que ela seja mais focada. Então, é como se fosse um treino. Você estava dizendo que a gente precisa treinar para que esse foco seja retomado. Sim. E como que a gente faz isso? Olha, eu acho que um dos pilares essenciais é a gente lembrar o que nos faz a gente se mover todos os dias. Então, assim, como que eu posso me concentrar mais? Como eu posso, né, buscar mais foco aí para eu conseguir fazer as minhas coisas durante o dia? E eu acho que um dos pilares essenciais também é você cuidar da sua saúde mental. Porque se você não cuidar disso, você não vai saber no que você é mais focado, no que você não é. Então, acho que o principal nisso tudo, em como você ter mais foco, em como você ter mais concentração, além de você treinar, né, com essas atividades mais básicas, questão de sono, alimentação, voltar a ter práticas de leitura, né, porque querendo ou não, ela exercita ali o nosso cérebro para ter mais foco, mais concentração. A escrita. A escrita também, perfeito, é um ótimo benefício, né, porque acaba que ajuda a nossa mente ali a memorizar. Então, exercita a nossa memória de longo prazo, de curto prazo também. Então, assim, lembrar, porque hoje em dia a gente geralmente anota no celular, né? Então, voltar a essas práticas de anotar, ter um caderninho para anotar as coisas, sabe? Mas eu acho que o principal disso tudo é você se conhecer. Porque às vezes a gente hoje quer culpabilizar, né, alguns diagnósticos. Ah, é o TDAH, é não sei o quê. Então, é sempre uma terceirização. Isso. E às vezes a gente não precisa terceirizar. Às vezes é só a questão de você reajustar mesmo alguns pilares da sua vida, que é essa questão da rotina, do sono, alimentação, hábitos saudáveis, né, que eu acho que é muito importante também, porque às vezes a pessoa se queixa de foco, de concentração, mas às vezes tá faltando alguma vitamina, então pode ser algo biológico também, não só um diagnóstico, sabe? Então, assim, a gente tem que saber se conhecer muito para entender o que faz sentido para você
o que é realmente o seu foco principal, sabe? A sua concentração, porque se você não souber quem é você, como que você vai conseguir adquirir esse foco, essa concentração? Eu acho que vai muito de você se conhecer e buscar atividades que façam sentido para você e que você treine. Porque a questão do foco e da concentração também é questão de treino, é repetição. Então, todos os dias você tem que fazer, sim, a mesma coisa para você conseguir exercitar esse cérebro. Você falou pra gente também de um prejuízo para as relações, né? Sim. O que é mais comum observar nessa dificuldade, né? Quando eu extrapolo na tela, eu fico resistente a me relacionar com as pessoas? Também. Aí vai do perfil de cada um, né? De como a pessoa, do que é relacionamento para as pessoas. Porque assim, se a gente for ver para gerações, cada um tem uma maneira de se relacionar. Só que aí que tá. Se eu percebo que a tela, a questão do uso da tela, o excesso da tela tá prejudicando a minha interação social, as minhas habilidades como ser humano, então talvez é um sinal de alerta. E quais são esses sinais de alerta? Briga constante nos relacionamentos, dificuldade de expressar o que sente, então assim, aquela pessoa que tem dificuldade de falar o que tá sentindo, né? Então uma pessoa às vezes muito rígida em relação ao que tá vivendo, então assim, não consegue expressar o que tá sentindo, então eu acho que esse também é um dos fatores. Quando você percebe que o quê? É mais fácil eu olhar a tela do que eu simplesmente ter essa troca de olho no olho. Então, às vezes a pessoa foge de ter alguns momentos com os amigos, com a família. Então, quando a gente percebe algum desses sinais, assim, é um sinal para a pessoa buscar ajuda. Porque pode ser que esse uso excessivo da tela tá prejudicando as relações e, consequentemente, vai prejudicar a pessoa. A gente estava conversando um pouquinho antes da nossa entrevista e eu falava assim, que em conversas com reitores, né, seja de universidades públicas ou privadas, o relato é o mesmo. Assim, olha, a gente está tendo muitas vagas remanescentes. As pessoas até entram na universidade, mas elas acabam abandonando os bancos desse ensino superior. A gente também pode pensar no uso excessivo de telas como uma dificuldade ou um bloqueio para poder consumir conteúdo da forma tradicional? Ai, com certeza. Com certeza. Porque, assim, é muito mais fácil eu me relacionar com a tela do que o ser humano, né? Porque a tela não vai reclamar se eu não gostar de uma coisa. Ela vai concordar. Então, assim, é muito mais fácil eu ir para essa questão da tela, eu me relacionar com a tela, eu estudar EAD, do que ter ali o professor cobrando. Olha, você precisa entregar o trabalho, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Então, às vezes é menos custoso pro nosso cérebro, sabe? É como se fosse menos custoso pra gente se relacionar com a tela, porque ela não vai falar que ela não gosta, ela não vai se posicionar, ela não vai falar o que você precisa fazer, que vai contra aquilo que você quer, contra os seus desejos. Então acaba que, assim, é como se fosse uma permuta ali pro nosso cérebro, sabe? Então, assim, eu não vou me expor tanto, porque daí eu não preciso ter que ficar mantendo aquela relação, ficar todo dia conversando, ficar tendo aqueles bons costumes, né, que hoje em dia geralmente a gente precisa para se relacionar. Então acaba que é mais vantajoso. Só que aí o que acontece? Acontece o prejuízo nessa questão da habilidade e na questão na questão emocional da pessoa também. Porque daí ela pode ser aquela pessoa que o quê? Não se relaciona, tem dificuldade de iniciar uma conversa, e daí pode ser que apresente alguns sinais relacionados à questão de dificuldade de concentração, dificuldade de ter atenção, foco. Então você vê que é uma pessoa que tem dificuldade não só na questão da interação social, mas na questão intelectual também. Então daí a gente também até tem que investigar se não existe um diagnóstico. Então assim, fazer alguns testes para ver se não cabe também um diagnóstico. Porque quando a pessoa se isola demais e tem a tendência a querer só se relacionar com a tela, é bem possível a gente ter alguma questão disfuncional na questão da cognição. Então a gente precisa investigar e precisa cuidar. E no aspecto da saúde mental, Marina, quem usa telas em demasiado fica mais suscetível, por exemplo, a desenvolver quadros de ansiedade e de depressão? Sim, também, com certeza. Porque, a ansiedade, ela é como se fosse uma bomba relógio, né? Então, em qualquer momento, ela ativa.
E o que acontece? Se às vezes você tá ali no uso de tela, o que acontece hoje nas redes sociais? Existe a comparação, que eu acho que é um das nossas epidemias atuais também, né? Porque é muito legal eu ficar vendo a vida ali do outro, só que quando eu vou ver minha vida não tá daquele jeito. Então aí pode ser que entre uma depressão, desencadeie uma ansiedade, porque às vezes, será que eu vou dar conta de chegar lá? Igual esse fulano chegou? Será que eu vou dar conta de fazer isso? Será que um dia eu vou chegar lá? Então, assim, a tendência de você ter diagnósticos com o uso excessivo dessas telas é muito grande. Porque se a gente não tem o controle, tudo que a gente não tem o controle, uma hora o quê? Vai espanar. Então, a gente precisa cuidar, porque senão vai ter estes prejuízos e depois, quando a bomba literalmente estoura, é muito mais difícil de você conseguir controlar. Porque geralmente qual que é a tendência do ser humano? Buscar ajuda quando infelizmente já tá passando do ponto. Então assim, a questão das telas a gente tem que ter um equilíbrio. Porque hoje em dia a gente tá numa geração onde a gente precisa consumir as coisas muito rápido e a gente quer essa dopamina barata, né? Que não precisa ter tanto custo pra nós. Então assim, a gente precisa ver o que faz sentido pra nós. Se realmente, porque hoje em dia às vezes a gente segue uma pessoa só porque, eu acho legal o jeito que ela se veste, eu acho legal. Só que assim, será que aquela pessoa, ela realmente faz sentido no contexto da sua vida hoje? Será que ela te aproxima da pessoa que você quer ser? Será que ela te aproxima de ser uma pessoa que vai ser mais saudável, vai ter escolhas boas, vai fazer você se sentir mais leve? Porque às vezes a gente consome ali nas redes sociais alguns conteúdos que podem ativar, por exemplo, uma pessoa que está em depressão. Pega e vê alguma coisa, um conteúdo que não faz muito sentido, que não agrega tanto, pode ser que desencadeie e gere um gatilho para a pessoa, por exemplo, tentar alguma coisa contra a vida dela. Então, assim... Pode agravar o quadro, né? Isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque eu falo assim, se a pessoa não tá agregando na sua vida de maneira positiva, acho que seria interessante a gente dar um follow, você buscar alternativas e formas de você se cuidar. Às vezes você não consegue ainda pagar uma psicoterapia, mas se cuidar através das redes sociais, porque também tem algumas coisas que nos ajudam e nos auxiliam. Claro que não vai substituir, né, a psicoterapia, mas vão ser conteúdos que vão te ajudar nessa jornada, por exemplo, de lidar com a ansiedade, de lidar com a depressão. Então, acho que assim, se a gente não cuida do que a gente está consumindo, isso vai refletir também no nosso comportamento. Então, a gente tem que ver o que a gente está consumindo, o que a gente está colocando para dentro das nossas casas, das nossas conversas. Então, às vezes a gente quer, né, ser uma pessoa melhor, só que às vezes a gente tá num ambiente onde não tá favorecendo esse contexto para nós. Então, a mesma coisa é a nossa relação com as redes sociais. Às vezes você tá consumindo um conteúdo que não faz sentido para você. Então, acho que você também ter essa questão de você se posicionar nas redes sociais em relação a isso é um ato de amor próprio, de autocuidado, né? Barato, mas que faz muito sentido para nós hoje em dia. A gente já falou da necessidade de fazer uma higiene do sono, de criar uma rotina para recuperar esse foco e essa concentração, sim, principalmente de leitura e de escrita. Você falou pra gente agora, né, dessa peneira nas redes sociais. Sim. O que mais que a gente pode colocar como formas de manejo saudáveis desse consumo das telas? Além de você colocar essa peneira, eu acho que aí, né, nas redes sociais, achei válido isso que você trouxe, a gente olhar a questão do sono, fazer higiene do sono, ter pessoas próximas, como que tá, talvez, o seu ciclo de amizade? São pessoas que te aproximam daquilo que você quer ser? São pessoas que agregam na sua vida positivamente? Então, assim, acho que ir para esse contexto também é algo legal. Além disso, buscar ajuda, né? Se você vê que tá com dificuldade na questão emocional, com crise de ansiedade, sintomas depressivos, então acho que buscar a psicoterapia é uma alternativa também. Ter pessoas que sejam a sua rede de apoio, de mostrar, às vezes você tá indo por um caminho que você não quer ir, mas a pessoa vem e te mostra, não, acho que aqui seria uma coisa legal. Então, ter essa rede de apoio, pessoas confiáveis, né, que você confia, é uma alternativa. Rotina de atividade física, algo muito primordial para nossa saúde, para nossa, acho que sanidade mental, para a gente conseguir lidar com os desafios hoje em dia, é muito
perfeito na questão da nossa rotina quando a gente consegue fazer. Ah, Marina, eu falo muitas vezes para meus pacientes, né, que têm dificuldade. Ah, eu não consigo, Marina, na academia, é muito difícil. Tenta fazer uma caminhada, encontra uma atividade física que te dê prazer, né? Que não seja também um peso, mas que seja um prazer. E eu acho que você ir testando, às vezes você não consegue ir numa academia, mas você consegue fazer uma zumba, uma dança, né? Hoje em dia tem aplicativos em casa, então a atividade física é algo que auxilia muito na questão da saúde mental. E também ter uma alimentação saudável, né? Que eu acho que tudo que a gente coloca pra dentro também do nosso organismo é algo que vai nos ajudar na nossa saúde mental. Porque querendo ou não reflete e tá interligado aí na maneira como a gente funciona como ser humano. Então eu acho que ter uma alimentação saudável é legal também. Ter uma rede de apoio, né? Fazer a psicoterapia, que eu acho que é algo interessantíssimo também, atividade física e cuidar do sono. O sono, hoje em dia, eu acho que é uma das atividades, das práticas saudáveis que não custa tanto pra gente, né? Mas que se você alinha, você diminui muito os níveis de ansiedade, os sintomas depressivos, porque, querendo ou não, quem luta com ansiedade e com a depressão tem um pouco de dificuldade de insônia. Então, se você consegue ajustar isso aí, é algo que vai te trazer muitos benefícios a longo prazo e a curto prazo também, né? Às vezes a gente dorme ali à noite que precisa e fala, nossa, parece que, meu Deus, eu acordei renovada. E às vezes você só mudou o horário que você foi dormir. Então, assim, começar pelo sono também é algo incrível, legal. E ter essa prática aí saudável mesmo com as redes sociais, de você peneirar. Realmente, o que você está assistindo, o que você está consumindo. Ter pessoas que, né, vão te levar para onde você quer chegar. Então, eu acho que ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos que te engajem para você conseguir almejar aquilo que você quer, é algo que também se torna muito benéfico. Muito obrigada pelas informações, Marina. Obrigada. Para quem ainda acha que pode levantar a mão, humilhar ou tirar a vida de uma mulher, o recado é: a lei mudou. Agora quem comete feminicídio pode pegar até 40 anos de prisão. Violência contra a mulher é crime e aqui em Mato Grosso não passa impune. Chega de calar, chega de fingir que não é com a gente. A cada dia milhares de mulheres sofrem agressões, ameaças e até perdem a vida só por serem mulheres. Isso precisa parar. Aqui em Mato Grosso a gente leva isso a sério. Todos os casos de feminicídio foram solucionados e os culpados são responsabilizados. Nosso estado é tolerância zero contra quem agride, ameaça, persegue ou maltrata a mulher. Quem fizer vai responder por isso. E para você, mulher que está passando por uma situação difícil, saiba, você não está sozinha. As forças de segurança estão preparadas para te ouvir, acolher e proteger. Está sofrendo violência doméstica ou conhece alguém que está passando por isso? Denuncie. Ligue 181. Essa ação pode salvar uma vida. Ser Família Mulher. Governo do Estado de Mato Grosso. Não saia daí que o papo volta já já. Cerca de 24% da população brasileira com mais de 16 anos perdeu dinheiro nos últimos 12 meses por golpes digitais. E a população jovem tem se mostrado bastante vulnerável nesse aspecto. Para a gente entender o que ocorre e quais cuidados precisamos tomar, é que recebo hoje aqui no Papo com ela a secretária do Procon Cuiabá, Mariana Almeida Borges. Mariana, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse discutir um pouquinho mais desse cenário de golpes, né, que a gente está vivenciando, e parece que cada dia é uma novidade nesse aspecto. Como é que tem sido para o Procon lidar com isso? Agradeço o convite. Hoje o Procon, ele serve mais para um canal de informação, né? Porque o golpe acontece, as pessoas não sabem o que fazer, a gente está mais orientando as pessoas como fazer, como proceder, né? O Banco Central hoje, ele tem alguns mecanismos de proteção em relação a esses golpes, né? Só que o problema é que, não sei se eu nem posso falar assim, se eu vou estar ofendendo alguém, mas o marginal, ele se especializa no golpe. Ele viu que aquele primeiro deu errado, então ele já aprende com os próprios erros e aí ele profissionaliza o golpe, né? Hoje, estava ontem nas redes sociais e eu vi que a secretária de Habitação, Michele, fez um vídeo alertando que o pessoal já está dando golpe com a Casa Cuiabana. Então, assim, toda oportunidade para as pessoas que dão golpe é fantástico, e tem muita gente caindo, né? A gente estava comentando antes de a gente entrar no ar que
São muitos idosos? Não, hoje em dia não tem mais faixa etária. A questão do golpe, ela vai de criança, porque hoje as crianças têm acesso a eletrônicos, né? Elas vão de criança até idosos. Então, assim, para o Procon hoje a gente é mais um canal de meio de informação. Porque o golpe, a gente não consegue rastrear, geralmente, o culpado, né? Isso fica mais aí para a questão da Polícia Civil, né? Nós temos hoje a Delegacia de Estelionato Virtual, né? Nós temos a DECOM, que eles monitoram aí essas pessoas que dão golpe. Mas o Procon, ele tá ali mais para esse canal de informação. O que eu devo fazer quando eu caio num golpe? Então vamos lá, o que a gente deve fazer? Porque assim, existem diversas modalidades de golpe. A senhora acabou de falar pra gente sobre a Casa Cuiabana, né? Estão vendendo aí a suposta facilidade para você ser sorteado mediante pagamento de uma taxa, o que não acontece, gente, isso não é real. Existe o falso boleto, existe o Pix que eu fiz errado, me devolve, e na verdade não é bem assim. Tem o golpe do falso advogado, enfim, tem uma série de situações que se apresentam nessa tentativa de retirar recursos de quem está desavisado, né? Então, o que a gente deve fazer quando se depara com uma situação dessa? O Procon hoje, você pode estar entrando em contato com a gente via WhatsApp, né, no nosso número 3632-6400, e lá no campo digital 3, que é a informação. Mas nesses casos, assim, o que a gente tem que ficar atento? Primeiramente, não passar nossos dados bancários para ninguém. Não passe em sites que você não confia. Assim, é até difícil, se for passar, né, preciso fazer uma compra online, um site, por exemplo, Mercado Livre, que é por onde a gente compra muitas coisas. Hoje é um site que tem certificado ali, que ele se responsabiliza pelas vendas feitas ali no site, mas use aquele cartão temporário que o banco fornece, que ele só serve para aquela compra e aí depois ele desaparece. Então aqueles dados bancários ali é só para aquele momento, né, depois de 24 horas ele desaparece. Então, outra coisa também é verificar essas promoções ou vantagens muito tentadoras, né? Eu, como uma mulher consumista que sou, esses dias estava vendo no Instagram e apareceu uma promoção ali da Sephora. Sephora vendendo uma base que eu sei que custa R$300, mas estava vendendo ali por 150. Aí no que eu cliquei, o site era igual, a identidade visual era igual, só que eu falei, isso aqui não tá certo. E aí, quando você clicava eu já curiosa, falei, vou clicar no meio de pagamento. Só tinha a modalidade Pix, né, porque falava que era uma promoção, só tinha a modalidade Pix, e quando você copiava a chave, era uma chave bem suspeita, assim, o golpista, ele geralmente coloca aquela chave temporária, porque é a chave que logo depois ela desaparece, mas mesmo assim, o Banco Central, ele arrumou um meio de você denunciar essa chave e ele conseguir rastrear quem foi o usuário que criou essa chave. Então, assim, não fornecer os dados, sempre verificar, se tiver como, para onde está indo o Pix, né? Porque mesmo essas chaves... Quem é o beneficiário, isso? Isso. Mesmo com a sua chave temporária, quando você coloca ali, ele coloca, o beneficiário aparece. O banco é a instituição tal, da onde que vem, quem que é o titular, e geralmente é o nome de uma pessoa física, né? Então, assim, essas são as coisas que você tem que se atentar, né? Há vantagens ou promoções muito, assim, que você sabe mais ou menos quanto que custa aquilo que você quer. Uma geladeira. Você não vai ver uma geladeira nova vendida no site da Magazine Luiza, da Casas Bahia, por R$500. Então, assim, você sabe mais ou menos que tá muito vantajoso ali, né? Então, assim, e o consumidor, cair no golpe. Não conseguir evitar, cair no golpe. O que eu devo fazer? Hoje, a gente recomenda que você já entre em contato imediatamente com a instituição bancária. Porque eles têm, o Banco Central elaborou hoje uma coisa que é chamada, que até anotei, MED, que é Mecanismo Especial de Devolução, que ali você relata e ele já consegue rastrear se você apresenta a chave que você copiou, porque geralmente a gente copia. Então, assim que você caiu no golpe, vai lá no seu WhatsApp, coloca colar, que vai aparecer a chave de novo. E aí você entra pelo site do Banco Central, coloca lá, digita lá na barra pesquisar MED, que é o mecanismo, né, de proteção, e você cola lá essa chave que você colou do golpe, e o Banco Central vai rastrear e vai acabar bloqueando a conta, né, nem o meio de pagamento, ele bloqueia a conta do beneficiário. Então, assim, hoje existem meios que a gente consegue
né, restituir ali esse golpe. E eu acho importante a gente levar isso para a população, que existe sim a forma de você recuperar esse dinheiro do golpe, é só você ir atrás. Também faça o boletim de ocorrência, que é muito importante para a Polícia Civil rastrear, né, esses grupos que aplicam golpe. E me diz uma coisa, Mariana, porque assim, a gente sabe que os golpes evoluíram à medida que a tecnologia também evoluiu. Porque antes a gente recebia ligações, que eu acredito que muitas vezes elas vinham diretamente do presídio, na tentativa de te vender ali alguma situação, né, e tirar lucro e tirar proveito, né, daquela situação. Mas hoje ficou muito mais rebuscado para você identificar que aquilo trata-se de um golpe. Eles contratam centrais telefônicas que se assemelham muito às do nosso próprio banco. Muitas vezes o caminho que se pede é o mesmo caminho que o banco pediria. Então, nessas situações, como é que eu devo proceder, né? O ideal é que eu desligue aquela ligação e eu mesma ligue para minha instituição bancária. O que o PROCON recomenda? O PROCON recomenda, acho que essa situação que você está comentando, Michele, não serve só para banco, serve também para o golpe do advogado, né? Te ligaram, te mandaram mensagem, ele pega uma foto do advogado, né? Já fizeram isso comigo, eu sou advogada, já fizeram isso comigo, foram no meu Instagram, pegaram uma foto e deram um golpe. A gente recomenda não só você desligar ali na hora, não responder, como também você saber como é o nome do gerente do seu banco, né? Porque geralmente é difícil eles saberem quem é o gerente do seu banco. Então, assim, você já sabendo o nome do gerente do seu banco, sempre o gerente vai se identificar, né? A pessoa vai se identificar como gerente do seu banco. Se ali o nome do seu gerente você já sabe que é João e entrou em contato com você uma tal de Maria, você já desconfia, fala, opa, o nome do meu gerente é João. E aí você vai lá e, tá bom, mudou. Aí a pessoa vai falar, mas mudou, eu sou nova. Aí você vai falar assim, peraí que eu vou confirmar com o banco. Liga lá na agência na qual você possui conta e confere, né? Se é a Maria mesmo, às vezes muda mesmo e eles não avisam que mudam, né? E também na questão do golpe do advogado. Entre em contato com o seu advogado, né? Você tem ali o contato do seu advogado, né? No WhatsApp, por telefone, e pergunta. Os meus clientes, graças a Deus, todos eles entraram em contato comigo. Saiu mesmo a sentença? Aí eu falei assim, não saiu. Tinha processo até nosso que já tinha sido arquivado, que já tinha saído a sentença, e mesmo assim eles entraram em contato falando que tinha um outro valor para receber. E teve gente que entrou, existe mesmo esse outro valor? Eu falei, não, fui lá, mandei o print do processo, o processo está arquivado. Não tem mais nada. Então, assim, é sempre bom você conferir. Quando eles se passam por outra pessoa, se passam por familiares, né? Tem aquele golpe do sequestro. Liga pra pessoa, né? Hoje, as pessoas têm filhos e filhos têm celular, né? Uhum. Então, liga pro seu filho. Eu falo isso porque uma vez minha mãe tava caindo num golpe desse. Minha mãe tem 3 filhas, com as 3 filhas dormindo dentro de casa junto com ela. E ela ficou desesperada. Eu falei, mãe, era só você entrar no quarto. Você ia ver. Mas porque mexe com o psicológico, né? A pessoa fica abalada emocionalmente. Ela busca uma saída. Então, assim, acalme-se, né? Então, toma um gole d'água, né? Conta até 10 e para e pensa, como vou prosseguir, né? A gente tem, qualquer decisão que a gente for fazer, ainda mais envolvendo dinheiro, a gente tem que parar pra pensar, é isso mesmo, até nas comprinhas online que a gente faz, né, dá uma pensada, eu tô precisando dessa compra, né, tô precisando disso que eu quero comprar. Eu acho que isso evita muitos golpes, né, e aí atrapalha um pouco a vida dessas pessoas que estão aplicando golpe, porque cada vez mais eles se especializam em dar golpe. Acho que uma outra modalidade também, doutora, que acabou aí se disseminando, foi aqueles vídeos com famosos, né, através da inteligência artificial, eles produzem um vídeo com a voz igual, com a imagem, aquilo passa uma certa credibilidade e as pessoas acabam caindo, e na verdade é um golpe, não é uma promoção, não se trata de nada daquilo. Não, eles falam, essa promoção que eles usam com famosos falando de cashback no cartão de crédito. Se você, o seu banco com o seu cartão de crédito estão oferecendo cashback, cadastre aqui o seu cartão, que na verdade eles usam a informação de pegar o seu cartão, né? Cadastre aqui o seu cartão e toda compra que você fizer, a gente vai dar cashback. Geralmente esse que é o golpe que eles usam, essas figuras públicas para aplicar esse golpe. E aí é nesse momento que eles pegam os dados do seu cartão e aí acabam
gastando, porque você fala assim, realmente agora eu vou começar a ter cashback, ou eles falam assim, são dos pontos. Você vai começar a ter pontos azul, você vai começar a ter pontos Smiles, né, que é da Gol, você vai começar a ter pontos se você cadastrar o seu cartão. E é nesse momento que eles pegam os dados do seu cartão. Então, não dê os dados do seu cartão, seus dados pessoais, seu CPF, nada seu, nada que é suspeito. A gente conhece os sites nos quais eles dão ponto, cashback no cartão de crédito é só via aplicativo do banco. Então, assim, não vai chegar por SMS, não vai chegar por WhatsApp, não vai chegar no e-mail, é via aplicativo do banco. Se o seu banco não oferece isso, não tem lá no seu aplicativo, não forneça dados do seu cartão, nem pessoais, em nenhum outro meio que não seja pelo aplicativo de banco. A clonagem do cartão acaba sendo um dos meios pelos quais esses golpes mais acontecem ou não? Hoje em dia o Pix é o meio que mais acontece, né? Porque você tá ali, o Pix é muito rápido e ele querendo ou não, ele é difícil de rastrear, porque muitas pessoas não sabem desse MED, né? Que é esse mecanismo de defesa que tem, então eles acabam passando, entendeu? Você sofreu o golpe, você não vai registrar boletim de ocorrência, você não denunciou lá a chave, porque às vezes você nem lembra da chave, mas ela fica registrada ali no seu banco. Então, o Pix é o meio mais fácil deles conseguirem dinheiro. Mas o cartão de crédito, ele é comum nesses golpes assim específicos, igual esse do cashback no cartão. Esse aí é só dados bancários que eles querem mesmo, não querem Pix, mas hoje em dia o mais comum é o Pix mesmo, porque é o mais rápido, né? Eu pergunto, doutora, porque assim, recentemente eu tive meu cartão clonado. Eu estava em casa, eram 10h30 da noite fazendo um chá para dormir, recebi uma mensagem no meu aplicativo do banco dizendo assim: a farmácia Jabaquara, em São Paulo, pediu para verificar o seu cartão, a gente disse que estava tudo ok. De repente, começaram a cair várias compras no meu cartão. Compra de 1.000, 3.000, e aí eu fui e reportei o problema para a operadora do cartão, o cartão foi bloqueado, o banco me fez o estorno. Eu falei assim, gente, mas onde é que eles conseguiram clonar o meu cartão, né? E era o meu cartão físico. Isso pode acontecer a gente usando para pagar alguma conta. Ali a gente ouvia muito falar daquele chupa-cabra, né? Que tinham nos terminais eletrônicos. Isso ainda se faz presente? Eu já tive isso, não no Procon, mas no meu escritório de advocacia eu já tive um caso em que o cliente foi passar final do ano no Sul e nesses ambulantes que ficam em frente a essas festas de fim de ano, né, vendendo ali uma dose para você fazer um esquenta, tudo, o que eles faziam? Você ia lá, ele tinha a maquininha, né, e ele tinha cópia de vários cartões, assim, Visa, Nubank, ele tinha cópia de vários cartões, no que ele verificava o seu cartão, ele falava assim, peraí, a maquininha não tá funcionando. No que ele ia trocar a maquininha, ele tava com o seu cartão na mão, aí ele trocava a maquininha, já trocava o cartão, né, falava, não tá passando, e aí ele devolvia o cartão pra pessoa, o cartão já clonado. E aí, hoje em dia a gente tem aquele limite em que o cartão não pede a senha, e ele vai várias vezes gastando ali esse limite. Então tem essa troca do cartão, e a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nesses lugares, que são ambulantes, que eles não ficam ali fixo, né? Então, assim, são esses riscos. Então, é muito difícil eu falar onde foi clonado o seu cartão. Pode ter sido até numa loja, uma pessoa mal intencionada, um vendedor mal intencionado ali que já conhece, né? Olhou o seu cartão ali, um tempinho que ele ficou com o seu cartão, já pegou o celular, já tirou uma foto dos números, viu a senha que você digitou e clonou o seu cartão ali. De forma online, tem sites online que você digita ali o número, o vencimento e o CVV, né? E aí eles conseguem fazer a compra. Aqui nessa perspectiva de cuidado, né? Além de todas essas coisas que a senhora disse pra gente, desconfie quando a esmola é demais, né? Promoções que são muito tentadoras, registro para pontos ou para cashback. Existe aqui também a utilização, por exemplo, de ferramentas disponíveis que dificultam esses golpes, senha de verificação de 2 fatores, aplicativos talvez que possam denunciar a presença ali de algum vírus que possa ter chegado na máquina ou no celular. Qual que é o entendimento a respeito disso, doutora?
No WhatsApp, hoje, quando você receber alguma promoção via WhatsApp e lá tá escrito em cima da promoção assim, ou algum link encaminhado com frequência, já não clique. Porque com certeza é um golpe que já passou por vários aí. Então, tá lá escrito em cima, encaminhado com frequência, você já pode suspeitar até da notícia que chegou ali, porque pode ser uma fake news. Então, você já tem ali o código de verificação ali via WhatsApp, né? Os bancos hoje, eles oferecem aquele seguro Pix, né, que você paga ali um mensalzinho por mês, que caso aconteça, você caia um golpe, o banco já te estorna o valor que você diz ali, denuncia como golpe, sem maiores, assim, sem necessidade de boletim de ocorrência, sem maiores burocracias, né? E também a autenticação de 2 fatores quando você vai registrar qualquer banco no seu celular. Porque hoje o seu celular pode ser roubado, eles conseguem ainda adentrar nos aplicativos, mesmo tendo senha, né? Eles conseguem desbloquear o aplicativo, mas se tem essa autenticação de 2 fatores, já dificulta muito mais. Então, coloque nos seus aplicativos de banco autenticação de 2 fatores para realizar pagamento, porque hoje a gente tem a carteira, né, aqui digital. Né? Então, coloque na carteira digital a autenticação de 2 fatores. O que acontece na autenticação de 2 fatores do celular? Se ele não identifica a sua face, ele pede a senha. Então, ou a pessoa sabe a senha ou ela tem a sua face. Então, nessas carteiras digitais, coloque a autenticação de 2 fatores, né? E tome muito cuidado nessa questão do cartão, né? Nunca entregue o cartão para o atendente ou o vendedor passar para você. Sempre vai você com o seu cartão, né? E verifique, fique o tempo inteiro segurando o seu cartão. Você colocou na maquininha, ainda segura ele lá, porque a gente tem que tomar muito cuidado, que eles são ligeiros e eles já estão ali praticando aquilo há muito tempo e com grande êxito. Muito obrigada pelas informações. Deixo espaço à disposição caso queira trazer mais algum esclarecimento. Eu, assim, estou agradecida pelo convite, minha primeira vez aqui. Espero vir mais vezes para a gente tratar de outros assuntos. Hoje o PROCON, nós estamos trabalhando com vários assuntos ali que é de interesse da população. Nós estamos tratando junto à Unimed com crianças autistas, né, com essa conversa, estabelecendo esse diálogo entre pais e a instituição. Nós temos matéria do consignado, nós temos assim, vários outros que eu espero estar em breve aqui, a gente comentando essas questões. E, gente, atenção, você tá olhando para a câmera para falar isso. Não compartilhem seus dados com ninguém, nem em conversa de WhatsApp com seu filho, com a sua mãe, com quem quer que seja, porque pode ser que seu WhatsApp depois seja clonado e fique aquelas informações ali. Não deixe salvo em conversas, senhas, não dê brecha para golpista, porque eles são profissionais naquilo que eles fazem. O recado agora é muito importante e merece toda a sua atenção, motorista de Cuiabá. O governo do estado está trabalhando e as obras do BRT e do Complexo Leblon continuam avançando. Por isso, alguns trechos da cidade estarão interditados. Fique alerta! De 27 de outubro a 2 de novembro, atenção redobrada a esses pontos. Na Miguel Sutil tem interdição total no retorno de acesso ao Jardim Leblon. Nas ruas próximas ao McDonald's, a Polícia Federal e a Smart Fit, além de meia pista interditada próximo a Todimular Center. Já na Avenida do CPA, tem pista mais estreita perto do Comper e em frente à Receita Federal, além de interdições pontuais entre o CREA-MT e a Avenida Mato Grosso. As obras também estão na Avenida da Prainha, entre o Ganha Tempo e o Ginásio São Gonçalo. Para encontrar rotas alternativas, acesse o aplicativo Waze ou peça informação no WhatsApp 65 2018 2056. Esse é um recado do governo de Mato Grosso. Não saia daí que o papo volta já já. Todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela, ele também fica disponível no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser. Você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, então fica o meu convite, inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do papo. E para facilitar a tua vida, a gente criou esse QR Code que aparece aqui na tua tela. Basta mirar a câmera do celular para ele que ele já vai te dar o caminho para que você passe a integrar essa comunidade do Papo com Ela lá no YouTube. A modalidade Saque Aniversário do FGTS passou por modificações e o Papo traz os detalhes
sobre essa mudança agora para você. Começa a vigorar neste mês de novembro novas regras para acessar o saque aniversário do FGTS. Ajustes aprovados pelo Conselho Curador do FGTS limitam as operações e valores de antecipação do recurso. De certa forma, ela restringe realmente o acesso, né? É como se fosse uma cautela, estava totalmente liberado. Então, o trabalhador ele podia fazer várias operações e quase sem limite de valores. O que aconteceu agora é que ela restringe a, digamos assim, vão ser 4 operações, uma operação por ano durante 4 anos inicialmente, depois vão ficar restrita a 3. E colocou também uma limitação de valor. O valor mínimo seria R$100 de cada parcela e o valor máximo R$500 de cada parcela, podendo ser 5 parcelas em cada operação, ou seja, R$2.500 anual. A medida deve assegurar que 84,6 bilhões de reais permaneçam com os trabalhadores até 2030. O saque aniversário do FGTS é uma modalidade que permite ao trabalhador retirar parcela do saldo de suas contas vinculadas ao fundo garantidor no mês do seu aniversário. O objetivo da mudança é manter a sustentabilidade do fundo de garantia e proteger o trabalhador. Se um trabalhador estiver precisando muito de um recurso para saldar uma dívida, ele tem essa opção, que é acessar esse recurso que ele tem depositado no fundo de garantia. Agora, por outro lado, o uso, digamos assim, reiterado desses valores que ele tem depositado, ele configura, sim, uma certa preocupação. Por quê? Vamos que daqui a pouco, por um infortúnio qualquer, ele seja demitido. E quando ele for demitido, que ele vai lá para buscar esse fundo de garantia, que é para dar um alívio durante o período que ele estiver parado, ele não vai ter essa possibilidade. Por quê? Porque ele vai estar vinculado ao saque aniversário. Então, evita com que ele utilize esse recurso no momento, por exemplo, para pagar dívida. A gente sabe de casos até que sacam para utilizar em bets, em situações assim, e, na verdade, na hora que for precisar sacar aquele dinheiro, que é uma espécie de seguro para o período que ele vai ficar, digamos, desempregado, chega lá, ele vai estar com esse bloqueio e não vai poder acessar. Então, nesse aspecto, protege o trabalhador. Ao optar pela modalidade saque aniversário, o trabalhador renuncia ao direito de sacar o saldo integral em caso de demissão sem justa causa, mantendo apenas o direito à multa rescisória de 40%. Entre 2020 e 2025, as operações de alienação do FGTS somaram 236 bilhões de reais. Atualmente, o fundo conta com 42 milhões de trabalhadores ativos, dos quais 21,5 milhões, ou seja, 51%, aderiram ao saque aniversário. O governo ele mapeou informações e verificou assim a utilização assim bastante exacerbada desses recursos, né? E uma certa situação onde também pelo saque contínuo de muitos valores do fundo de garantia, ele viu que esvaziou um pouquinho esse recurso do fundo de garantia. E esse recurso do fundo de garantia ele é primordial para financiamento, por exemplo, de casa própria e obras de saneamento, esgoto, etc. Então, verificando essa situação, ele fez uma restrição, de um lado, para preservar esse recurso que financia a casa própria e, por outro lado, para evitar esse endividamento e esse comprometimento do recurso do trabalhador, porque realmente a utilização estava sendo bastante utilizada pelos trabalhadores e os bancos também ganhavam muito em cima disso. Por quê? Porque os bancos cobram uma taxa de juro em cima do valor que ele vai antecipar para o trabalhador. Oficinas de musicalização, dança, aulas de siriri, entre outras, são oferecidas gratuitamente no Complexo Multiuso Passaredo, aqui em Cuiabá. O Jardim Passaredo conta com um complexo multiuso há 10 anos, mas em 2025 essa estrutura foi incorporada pela Prefeitura de Cuiabá para oferecer atividades aos moradores da região. Hoje o Complexo Passaredo ele conta com 9 oficinas, né? Dessas oficinas nós temos oficinas culturais, de dança, musicalidade, além das atividades esportivas, atividade para a terceira idade e também atividades para educacionais, né? Então nós temos aí a viola de coxo, que é uma identidade cultural cuiabana, o siriri, temos aulas de violão, aulas de judô, wrestling, que é a luta greco-romana, né? Temos o futsal kids, ginástica para a terceira idade, teatro e letramento para as crianças aqui na nossa biblioteca.
Hoje, cerca de 300 pessoas estão matriculadas para desfrutar das aulas gratuitas oferecidas no Complexo Passaredo, que atende 27 bairros na região sul de Cuiabá. Yasmin é uma das beneficiadas. Ela faz aulas de siriri. É muito bom, porque a gente cria bastante memória aqui, aprende muita dança, aprende muita coisa, aprende a nossa cultura de Cuiabá, né? As aulas de siriri aqui eu comecei com eles ensinando o passo, como mexer a saia, como mexer o pé, como mexer o chapéu, as palmas, porquê do ritmo, né? E aí depois eu vou montando as coreografias com eles, né? Eu vou falando, eles vão fazendo e aí agora a gente chega até o final que a gente está tendo o começo de um resultado. A gente ainda não chegou no resultado final. Nós temos um resultado ainda. A gente começou aqui no Passaredo, com a aula de siriri e da musicalização em viola de coxo, mas a nossa ideia é levar para o centro, que já facilita também o acesso, tanto do siriri como da viola de coxo, da musicalização, e nas escolas, que é o nosso ponto de partida, tanto para os profissionais, professores, todos os profissionais da educação, quanto dos alunos. Os estudantes terem essa vivência prática, tá todo dia, não só nas datas comemorativas, mas em todo o restante do ano. Eu sempre digo que a cultura é a alma de um povo, Um povo sem cultura é um povo sem identidade. E se a gente não fizer esse trabalho de resgate, de valorização com os jovens, daqui a pouco vai fazer parte só da história. Participar das oficinas representa mudança, seja para as crianças que melhoram o comportamento em casa e na escola, ou para os idosos que percebem o corpo ganhar novos movimentos antes limitados pela falta de atividade física. Quem quiser participar, vem, é legal fazer, dançar, aprender, a cultura de Cuiabá. De segunda a sábado, na parte da manhã nós temos o Wesley no sábado, e ele também acontece também no período noturno até às 8 horas, com a oficina de teatro, judô e viola de coxo no período noturno. Então as pessoas vêm aqui, fazem a sua matrícula na secretaria, certo? E ela recebe ali um orientativo, como tem que ser. Como nós temos uma procura grande em algumas oficinas, como a de judô, como a de violão, algumas existe uma prerrogativa. 3 faltas seguidas, ela é desligada e a gente chama o próximo da lista. Então, você que queira, que goste da nossa cultura, na verdade, venha para o complexo, venha fazer parte. Nós temos 9 modalidades. Então, assim, venha escolher uma também. Nós estamos abertos de segunda a sexta, das 7 da manhã às 17 horas. Venha fazer parte. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra e satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube e nos ajude a fazer o programa. Para isso, você pode mandar a sua sugestão, seja de reportagem ou de entrevista, para o nosso e-mail que aparece aí na sua tela ou através das nossas redes sociais. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem eu tô de volta e espero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!